Bom dia, irmãs, a paz do Senhor. Deus abençoe nosso dia, nosso final de semana, né? Lá estou eu aqui novamente fazendo mais um vídeo para vocês, porque algo me incomodou na quinta-feira de manhã quando eu estava fazendo o meu devocional diário e eu estava lendo em Números, capítulo 12. Aí eu fiquei com essa mensagem na minha mente, no meu coração. Na sexta eu não li, porque eu continuava com aquilo na minha mente. Aquilo ficou martelando em mim. Pensei, vou dar um tempo, né? Vou dar um dia para ver por que eu tô com esse pensamento, né? E daí se passou a sexta-feira, né? E daí no horário do meu almoço, meio-dia no meu trabalho, eu fui no YouTube dar uma olhadinha para ver o que tinha de vídeo novo lá, né? Aí passando rapidamente apareceu um vídeo da Eliana Tanuri, porque quem me conhece sabe que eu sigo ela, né? Já assisti praticamente todos os vídeos dela, praticamente, porque eu achei que eu tinha assistido tudo. E entre outros pregadores, mas ela eu me identifico muito, então eu escuto muitas mensagens dela, né? Daí eu pensei, não vou clicar, parecia um vídeo antigo, daí eu pensei, vou continuar olhando o que tem, né? E eu vou esperar se. E daí eu continuei olhando o que tinha no YouTube e aquele vídeo continuou na minha mente. Voltei. Cliquei nele e pensei, mal não vai fazer. Se eu já assisti alguma vez, né? Só vai melhorar mais o que eu já tinha ouvido dela, né? Daí ela começou falando com algumas irmãs que estavam no palco, ali sentadas, né? Perguntou para duas pessoas. Para uma, ela perguntou se já tinha sido caluniada alguma vez, e para outra, ela perguntou se já tinha se metido em alguma uma conversa onde o assunto acabou levando para uma certa denominação chamado acabou virando fofoca, no caso. Aí eu pensei, eu não assisti esse vídeo era de 2017, eu estava olhando, aí fui olhar o vídeo, era de 2017, não assisti esse vídeo. Acho que era setembro de 2017 o vídeo, se eu não me engano, eu tinha anotado aqui, acho. Setembro de 2017, o vídeo. Cliquei e continuei assistindo. Ela começou a falar de uma palavra, começou a falar assim, ó, Lashon Hara. Eu fiquei pensando, o que será, né? E todo mundo também. O que significa essa palavra? Por que ela tá falando essa palavra, né? O título do vídeo era Conversa Fiada. Daí eu lembrei também porque eu tenho dois cadernos, né? As irmãs que convivem comigo sabem que esse azul aqui, ó, que eu levo de vez em quando lá pra ver, porque já tá cheio também, ó. Aqui já tá cheio, ó. Né? Eu levo, esse aqui é o meu caderno de estudo bíblico, né? Que eu coloco tudo aqui dentro que eu vou aprendendo e eu vou pesquisando. E o outro caderno que elas conhecem também é esse daqui, o rosa, que tem a ver com a marca, né, da página das Mulheres que Brilham, e que aqui dentro também já tá cheio, ó, já tô no final das páginas ali. Esse aqui é um caderno de ensinamento, né, que inclusive o pastor tinha pedido para mim passar alguma coisa de ensinamento para as irmãs, inclusive eu cheguei a passar para elas, com certeza vocês vão lembrar, né, vocês aqui do grupo que conviviam comigo vão lembrar que eu passei alguma coisa sobre isso, sobre conversas, sobre fofoca santa, né, entre aspas, sobre a gente falar demais e acabar virando, né, uma fofoca futuramente. Então, vocês vão lembrar disso com certeza, né? Então eu estava lendo na quinta-feira de manhã esse capítulo de Números 12 e fiquei com ele na mente na quinta, na sexta, e daí na sexta e meio-dia eu vi esse vídeo dela. E ela falou Lashon Hará, e daí ela deu alguma explicação, mas eu fui atrás, né? Pesquisei o que significava, e daí encontrei lá escrito assim, ó. Lashon Hará é uma palavra, um termo judaico para fofoca, calúnia ou até mesmo difamação com alguma pessoa, seja um judeu ou não. Lashon significa língua e Hará significa mal. Então, em uma tradução livre, poderia significar língua má. Lashon Hará é uma observação negativa, verdadeira, sobre outra pessoa. A Torá nos proíbe de fazer tal declaração ou dar ouvidos a ela. Nossos sábios nos ensinam que um judeu que fala Lashon Hará pesa tão gravemente como um assassino, um adúltero ou um idólatra.
Vê como é grave essa palavra na religião judaica, né? No templo de Bet Hamidash, acho que tá escrito, no templo, que quer dizer templo sagrado, em Jerusalém, um judeu que falasse Lashon Hará era punido com o Tessarat, com o Tessarat. O que é Tessarat? Fui atrás também para ver o que era. É uma condição desfigurativa referida nos capítulos 13 e 14 de Levítico. Tessarat afeta tanto objetos como pessoas, vestimentas e casas. A raiz linguística de Tessarat significa ferir, né? Em referência a uma explicação talmudial. O que quer dizer talmudial? Talmudial é uma coletânea de livros sagrados dos judeus, que serve como, que quer dizer que serve como um castigo, né? Tessarat serve como um castigo pelo pecado. É bem possível que Tessarat fosse um termo geral para determinados tipos de doenças de pele, né? Agora vocês já vão entender. Quando eu for ler o capítulo, vou ler o capítulo 12 de Números aqui para vocês, que logo em seguida, depois dessa explicação, de uma breve explicação sobre isso, a Helena Tanuri falou, leu essa palavra, ela disse, abram a Bíblia em Números, capítulo 12, daí já me, entendeu? Eu tinha lido essa palavra no dia anterior, tinha ficado na minha mente, né, borbulhando na quinta e na sexta. Eu disse, não pode, tem alguma explicação para isso. Daí eu vou ler aqui para vocês, tá? Números, capítulo 12, do versículo 1 ao 16, que diz assim, ó. Miriam e Arão começaram a se queixar de Moisés. Falaram mal dele porque ele tinha se casado com uma etíope. Diziam, será que o Eterno fala apenas por meio de Moisés? Ele não poderia falar por meio de nós também? Mas o Eterno ouviu a conversa. Ora, Moisés era um homem comedido e humilde, mais que qualquer pessoa que havia na terra. O Eterno imediatamente ordenou a Moisés, Arão e Miriam, saiam vocês três e vão à tenda do encontro. Os três foram, o Eterno desceu numa coluna de nuvem e se pôs à entrada da tenda. Ele chamou Arão e Miriam para perto de si. Quando eles se aproximaram, ele disse, ouçam com muita atenção o que estou dizendo a vocês. Se há um profeta do Eterno entre vocês, eu me revelo a ele em visões. Eu falo com ele em sonhos. Mas não é assim que faço com o meu servo Moisés. Ele é responsável por toda a minha casa. Falo com ele na intimidade em pessoa, com palavras diretas, sem rodeios, sem enigmas. Ele vê a própria forma do Eterno. Portanto, por que vocês não mostraram reverência e respeito quando falaram contra meu servo? Contra Moisés? A ira do Eterno ardeu contra eles e ele se retirou. Quando a nuvem se afastou da tenda, aconteceu a desgraça. Miriam estava leprosa. Sua pele parecia neve. Arão olhou para Miriam e concluiu, é lepra. Ele disse a Moisés, por favor, meu senhor, não seja tão duro contra nós por causa desse pecado. Tolo e impensado. Esse pecado tolo e impensado. Por favor, não permita que Miriam pareça um bebê abortado do ventre da mãe, com metade do corpo em decomposição. E Moisés suplicou ao Eterno, por favor, Deus, eu te peço que as cure. O Eterno respondeu a Moisés, se o pai de Miriam tivesse cuspido no rosto dela, não ficaria ela envergonhada por 7 dias? Isole-a fora do acampamento por 7 dias. Depois ela poderá ser recebida outra vez na comunidade. Assim, Miriam ficou isolada fora do acampamento durante 7 dias. O povo não partiu dali enquanto ela não foi reintegrada ao povo. Só então o povo partiu de Azerote e armou seu acampamento no deserto de Parã.
Vocês entendem que mensagem forte que foi esta, irmãs? Eu fiquei com isso na mente na quinta-feira de manhã e eu não conseguia esquecer, tanto que eu não consegui ler novamente os próximos capítulos, assim, ó. Por isso que eu comecei a ler a Bíblia lá eu comecei a ler em Salmos, Provérbios, depois no Novo Testamento para saber, para conhecer, né, de perto o nascimento de Jesus, os ensinamentos dele, os milagres dele e depois a herança de tudo isso, né, que ele deixou para os seus apóstolos ali. Eu queria entender tudo isso primeiro, porque na verdade eu sabia que no Velho Testamento, né, o povo era punido de forma diferente antes de Jesus vir. Eles eram punidos gravemente e Deus não poupava, né? Ele pesava mesmo a mão sobre o povo de Israel. Então eu pensei, eu vou ler primeiro lá, né, e depois, porque eu sabia que a mensagem seria bem pesada. Mas o fato que eu achei muita coincidência eu ter lido isso na quinta de manhã e ficar com isso na mente, não consegui ler na sexta de manhã, novamente, o próximo capítulo. Ficar com isso na mente na hora do almoço, aparecer do nada, assim, quando eu abri o YouTube, parece aquele vídeo de 2017 que eu não tinha visto, com a mesma mensagem. Isso serve, eu entendo que serve um alerta para nós cuidar com o que a gente fala, né, cuidar com a disseminação das palavras em grupos, né? Daí a Helena contou também que ela tinha ido ministrar numa congregação e daí depois do culto, né, ela disse que foi muito bem recebida lá, tudo, daí depois do culto eles foram jantar. E lá no restaurante surgiu algum assunto que ela não prestou atenção e durante as conversas ali ela só escutou o pastor falar Lashon Hará. E todo mundo parou de falar o que estava falando e foi mudado de assunto. O assunto começou um novo assunto. Foi por isso que ela ficou intrigada, entendeu? Aí começou a ir atrás para ver o que significava isso. Daí o pastor começou a rir e falou para ela que ele tinha pregado sobre isso uma vez, né? Então toda vez, né, que alguém começar a falar mal de alguma outra pessoa, começar a dar continuidade a um assunto que pode levar, né, a uma fofoca e até prejudicar alguém, eles criaram um enigma entre eles que quando começasse a acontecer isso, alguém ia falar Lashon Hará, quer dizer língua má, e o assunto encerrava, né? E eles começavam a falar sobre outros assuntos. E eu achei muito interessante trazer isso aqui para vocês, dividir com vocês. E eu queria também pedir se alguma das irmãs que estão assistindo agora, que no momento tiver algum discernimento maior sobre essa situação que aconteceu comigo, né, sobre esse assunto, que pode me chamar, talvez possa me ajudar a discernir melhor, né, o que isso tudo quer dizer, né? E eu sei que os judeus, quando falavam essa palavra, eles eram punidos. Aqui está escrito, né, que a palavra, o que era a palavra, né? E tudo que está escrito aqui, eles eram punidos. Eles chamavam de Tessarate, que agora a gente entende que é a lepra, né, na época. Hoje eles chamam a lepra de hanseníase, né, ainda existe. Mas Deus castigava, né, o povo era castigado com a lepra para que, por causa do pecado que tinha cometido, porque era um pecado muito grave, como já falei anteriormente, né, era um pecado como se a pessoa tivesse assassinado alguém, adulterado ou idolatrado algum ídolo que não era a vontade de Deus, né, que a pessoa fizesse. Então, eu quero deixar essa mensagem para vocês e eu quero que vocês reflitam, né? Reflitam muito sobre o que eu falei, que a gente possa pensar muitas vezes antes de levar uma conversa adiante, né? Como eu falei para vocês, eu até já falei para as irmãs em algum encontro nosso que fala sobre isso, né? Eu falei para elas, inclusive, como Deus nos avalia, né? A gente é avaliado o tempo todo por Deus, né? E eu falei também do tempo de todas as coisas. E voltando aqui que eu tinha falado sobre a fofoca santa, para quem não sabe, né? As irmãs que estão aqui no grupo já conhecem, porque eu já falei sobre isso. O que é uma fofoca santa, né? Entre aspas, que dizem, né? É quando a gente está num culto ou num encontro, todas juntas, né? E alguém pede oração por alguém, em vez dessa pessoa dizer, eu peço oração pela fulana, né? Que está passando por problemas, né? Que Deus venha dar vitória para ela.
Vamos orar todas juntos, né? Para que a gente não sabe o problema dela, mas Deus sabe, né? Em vez da pessoa falar assim, a pessoa fala: eu, eu quero pedir oração para fulana de tal, né? Que está passando por isso na vida dela, né? E tem pessoas e fulano e mais fulano e fulano envolvido. O que quer dizer isso? Uma fofoca santa, que a pessoa supostamente, né? Fez uma fofoca de alguém ali, baseado, né, num pedido de oração que não deveria ter acontecido, né? Na verdade, a pessoa deveria ter tido discernimento e falado apenas o que eu falei no início. Oração pela pessoa, Deus sabe o que acontece na vida dela, ela pediu oração e que assim seja, que todas nós possamos orar juntas por ela e não expor o problema da pessoa ali, né? Então, vamos tomar muito cuidado, né, com esse tipo de situação. Eu espero que essa mensagem tenha ajudado vocês de alguma forma. Eu sei que não é algo comum acontecer isso todos os dias, eu ficar falando sobre isso, né? Mas vocês sabem que eu só falei porque me tocou muito no meu coração. Vocês viram aqui em Números, né, 12, a punição de Deus por alguém ter falado mal do servo dele. Então Deus está de olho em todos os nossos atos, em tudo que a gente faz, em todas as nossas ações. Então é por isso que a gente tem que ter muito cuidado, né, para não ficar debaixo do peso da mão de Deus, porque Deus pesa a mão sobre a nossa vida. Às vezes acontece tantas coisas na nossa vida de ruim, e a gente não percebe o que falou, né, a forma que pecou, porque para muitas pessoas falar demais, né, é normal, é rotina, né? Eu já fui muito prejudicada por pessoas maldosas que falaram mal sem ter provas. Eu já fui injustiçada muitas vezes por pessoas que não têm Deus no coração, que não têm escrúpulos, né? Digamos assim, que não pensam antes de falar as coisas, não investigam se aquilo realmente é real, né? Se aquilo é real, se a pessoa realmente fez mesmo ou apenas alguém falou e levou adiante. Isso, olha, me causou dor, sofrimento, angústia e muitas vezes eu não gosto nem de lembrar tudo que eu passei por, por causa da má língua das pessoas. Eu acredito que todas nós um dia já passamos por situações parecidas. Então, por isso que eu estou aqui alertando, estou aqui falando, né? Para que a gente não deixe a nossa língua nos dominar, né? Não esqueço do livro que eu falei aqui, ó, do livro da Joyce Meyer, Eu e Minha Boca Grande. Vale a pena ler, né? Vale a pena se inteirar, porque às vezes a nossa boca é nós que controlamos. O inimigo gosta muito de usar a nossa boca para ferir as pessoas, para magoar, para causar danos interiores na pessoa, para causar feridas que não cicatrizam, que ficam abertas e ali e fica guardando mágoa, rancor, né? Então, vamos cuidar e usar a nossa boca para glorificar o nome de Deus, para louvar o nome de Deus, né? Para aprender mais de Deus, para orar, né? Para jejuar, às vezes não usar também, não comer nada também é um modo de santificação, né? O jejum, ele nos santifica. O jejum, ele nos deixa mais forte, ele mortifica a nossa carne, né? E restaura a nossa vida espiritual. Então, é uma forma, né, de nos dobrarmos na presença de Deus e pedir para que Deus molde a nossa vida, o nosso caráter, o nosso interior, né? Que nos molde de dentro para fora, que a gente possa ser uma nova criatura. Amém, irmãs? Deus abençoe o dia de vocês. Desculpa aí alguma palavra se eu falei demais, tá bom? Mas foi o que eu senti no coração de falar no dia de hoje, tá? Eu não gravei esse vídeo ontem porque eu queria gravar hoje, porque no momento está só eu e Deus e não teria momento melhor para falar com vocês e explicar sobre esse assunto, tá bom? Feche os teus olhos então, vamos orar nesse momento, né? Agradecendo a Deus por tudo. Senhor, Deus maravilhoso,
nessa manhã de sábado, nesse dia lindo, Senhor, eu coloco cada uma das irmãs nas tuas mãos. Eu coloco também a minha vida, a minha família, a família delas, de todas as irmãs que estão aqui no grupo, Pai, e de todas que vão escutar esse áudio também. Dê discernimento para a nossa vida, Pai, de sabedoria. Nós agradecemos a Ti por tudo que tem feito em nossa vida, Senhor. Nos ajude a mudar, a ser uma nova criatura, Senhor, a não levar palavras desnecessárias adiante, Pai. Abençoe a nossa vida, para que a gente consiga controlar a nossa língua, a nossa boca, que possa usar apenas para abençoar alguém, apenas para abençoar as pessoas, apenas para louvar, para orar, para bendizer o Teu santo nome, Pai. A gente possa usar a nossa boca, Senhor, para abençoar vidas, aonde cada um estiver, por onde a gente passar, Senhor, que as pessoas possam ver o Teu brilho no nosso olhar, para que as pessoas se rendam aos Teus pés, para que a nossa boca seja utilizada para levar o Teu evangelho por onde a gente passar, Senhor. Abençoe a nossa vida. Abençoa, Senhor, a cada família, Senhor, a cada pessoa nesse momento que está passando por lutas, dificuldades. Não permita que vidas sejam expostas, Senhor, pelo mau caráter e pela má língua de alguém, Senhor amado, porque só eu sei o que eu já passei por causa disso, Pai. Não permita, Senhor, que pessoas sejam feridas e afastadas da Tua presença por esse motivo, Pai. Eu coloco esse grupo nas Tuas mãos e que as orações sejam cada vez mais intensas entre nós, Pai querido, tanto de madrugada quanto durante o dia, durante o nosso horário de trabalho, em espírito de oração. Transforma nossas vidas, Senhor, na Tua presença. Eu coloco esse dia de sábado lindo, esse final de semana e a próxima semana que se inicia nas Tuas mãos e na Tua direção. Transforma, liberta e nos capacita para a Tua obra, Pai. Derrama do Teu poder sobre a nossa vida, nos dê força para enfrentar as lutas e as dificuldades que estamos enfrentando nesse momento, Pai. Abençoa, Senhor, para que tudo isso passe e que amanhã seja um novo dia, Pai. Que os governantes tenham sabedoria para tocar em frente, Pai querido, para seguir em frente, né? Nesse novo ciclo que estamos vivendo. Em nome de Jesus, eu te agradeço por tudo, agora e para sempre. Amém. Amém, irmãs. Que nosso dia seja abençoado, guiados por Deus. Deus abençoe as nossas vidas todos os dias, né? E que a gente possa nos colocar na presença do Senhor cada vez mais. Que Ele possa usar a nossa vida cada vez mais e a nossa boca para abençoar as pessoas, né? Para a gente possa falar algo que acrescente na vida de alguém. Amém? Tenha um bom dia. Deus abençoe a vida de cada um.